professor Moura era muito alto, né? Tinha quase 1,90 m de altura, forte, uma voz impostada, ele falava muito alto, né? E ele impressionava a gente. Como era uma pessoa, um cientista importante, a gente sabia disso, o aluno ficava amedrontado, né? O professor Moura entrou na sala portando um livro, jogou com estardalhaços sobre a mesa e falou bem alto: quem não estudar nesse livro em inglês não vai passar em bioquímica e não vai ser médico. Um dia que nós estávamos trabalhando na sala de cromatografia e nós quebramos um vidro grande, muito grande, né? Onde era colocada a folha de cromatografia, tinha que ser totalmente limpo. Eu pus o cotovelo e quebrei o vidro. Né? Eu fiquei morrendo de medo. E nós saímos da sala, e agora, né? Aí ele entrou e gritou: quem quebrou o vidro? E falou o nome feio, porque ele usava às vezes muitos palavrões. E o professor, fui eu. Ah, filho, não tem problema não, a gente compra outro. Pessoas assim, quer dizer, impressionava, todo mundo tinha medo dele, parecia uma pessoa assim que, pelo porte todo, fosse agressivo. Absolutamente uma pessoa bondosa, excelente para ensinar, carinhoso com as pessoas, né? Os alunos elogiaram muito e, como sempre, uma das autoridades representantes do regime veio perguntar ao professor Moura Gonçalves se havia comunistas aqui na faculdade. E ele respondeu que não. Aqui na faculdade nós não temos comunista. Nós temos anatomistas, histologistas, bioquímicos, farmacologistas, clínicos, cirurgiões. Comunista não. Ele recebeu o telefonema do Zeferino convidando. Ele estava contratado já. Contratado. E ele disse: eu estou contratado, mas eu estou aqui no Rio. Ele disse que ele não sabia nem onde ficava Ribeirão Preto. Aí foi arrumar um mapa, né, para saber onde ficava Ribeirão Preto, né, e aceitou. Veio aqui, aceitou e ficou. O atual Departamento de Bioquímica e Imunologia é resultado de uma reestruturação que ocorreu na Faculdade de Medicina no ano de 2000. A história desse departamento remonta os anos da fundação dessa escola, 1952. Considerando a bioquímica e a imunologia disciplinas básicas para o ensino médico, o professor Zeferino Vaz convidou de um lado o professor José Moura Gonçalves, um bioquímico experiente, especialista na área de toxinas de animais peçonhentos, para fundar o Departamento de Bioquímica. De outro lado, o professor José de Oliveira de Almeida, com experiência em sorologia e diagnóstico de doenças infecciosas e doenças de Chagas, veio também para trabalhar e fundar o Departamento de, naquela época, de Microbiologia e Imunologia. Ele foi indicado, eu acho que não sei se o professor Diniz, que também era mineiro, né? Também estava trabalhando nessa época no Instituto Butantan com venenos. E sabia que o Moura vinha fazendo esse trabalho importante, talvez indicou para o Leal Prado, e o professor Leal Prado, que já também muito famoso na época, né? Que era amigo do professor Zeferino Vaz, indicou o professor Moura. Foi interessante essa triangulação, não é? Porque não tem dúvida, já em 1950, 51, o professor Moura era o bioquímico mais importante do país, pelo menos nessa área ele é mais importante mesmo, em físico-química de proteínas, indiscutivelmente, e em pesquisa de venenos, né? Era uma pessoa inteligente, mas que se dedicou e se preparou, né? Estudando, procurando talvez os centros mais importantes ou onde daria o maior crescimento para ele.
tinha uma nova técnica de eletroforese muito moderna em Copenhague, na Suécia. Não teve dúvida, ele vai para a Suécia, trabalha com o Tiselius e volta para o Brasil e monta o aparelho do Tiselius. O Tiselius ajudou, não tinha para comprar mais essa máquina, ele montou juntamente, mandou fazer, trouxe as lentes que ele ganhou do Tiselius, ele monta essa máquina e ela é eletroforese livre. Até hoje essa técnica é utilizada agora em microcapilares, mas custa uma fábula de dinheiro. E ele montou essa metodologia. Depois ele, em 1900, isso aí nós estamos falando agora, nós estamos mais ou menos em 1950, não é? Ninguém sabia até 1950 o que eram os anticorpos. E a Faculdade de Medicina, então, teria que ter alguém que soubesse microbiologia e imunologia. Se não, ela teria que ter 2 catedráticos na época, né? E, felizmente, havia em São Paulo o professor Almeida, que já tinha nome, inclusive internacional, e que, aliado aos seus conhecimentos muito bons de microbiologia, ele se dedicava ao estudo de reações sorológicas. E depois, então, ele conseguiu montar o laboratório, quando já havia um prédio mais ou menos preparado, e montou como ele queria, inclusive mobiliário. Ele desenhava, ele procurava material e tudo, e só o marceneiro aprontava o móvel do jeito que ele queria. Todo aquele mobiliário espetacular, de madeira maciça, foi projetado, desenhado, medido pelo professor Almeida. Então elas eram todas modulares, se encaixavam perfeitamente e tinha uma resistência incrível, aquilo não acaba nunca, né? Aquela madeira já era antiga, dizem as lendas que era de um desmanche de uma senzala aqui em Batatais. O professor Moura, quando ele chegou em Ribeirão Preto e já contratado, ele foi ver, procurou o professor Vaz, onde eu vou trabalhar meu laboratório? Aí o professor Zeferino Vaz leva ele num porão, lá na rua Visconde Uma, aqui em Ribeirão Preto, ao lado da catedral. Agora tem um prédio, infelizmente, essa casa, que foi durante muito tempo o centro, quando eu era aluno, foi o Centro Acadêmico da Medicina, depois ficou, né? Mas era ali que a faculdade, né, começou, que era bioquímica, ali no porão, não tinha nada, era o porão, né? Bom, vamos trabalhar, né? E aí ele realmente conseguiu montar ali, montar equipamentos, porque eles tinham que montar os equipamentos, né? Ele conseguiu montar também uma eletroforese livre de Tiselius, né? E conseguiu depois um projeto para o Conselho Nacional de Pesquisa, né, que era o CNPq naquela época. Ele ganhou um coletor de frações, importou um coletor e conseguiu montar um laboratório e fazer pesquisa de alto nível, onde podia-se dizer que não tinha nada. Aquilo era tubos de ensaio, pipetas, né? E boa parte dos instrumentos construídos por ele. Esses 2 professores jovens, experientes, motivados, agregaram novos nomes para o engrandecimento dessas 2 áreas, criando novas linhas de pesquisa que projetaram o nome da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tanto no cenário nacional como internacional. O professor Carlos Ribeiro Diniz, não é? Depois o professor Francisco Lara, que foi o precursor da biologia molecular no Brasil, também ele convidou. O professor Rubens Molinari, não é? que eram realmente os precursores da bioquímica, não é? E juntamente que o professor Lara, é interessante dizer assim, ele deixava que os pesquisadores, né, ao contrário das cátedras que a gente sabia que tem no Brasil ou nos outros países do mundo, o catedrático determinava a pesquisa, né? Aqui em Ribeirão Preto era muito assim ainda, né? Isso no mundo todo. E ele deixava uma certa liberdade para os colegas fazerem os seus campos de pesquisa. A figura do catedrático, muito forte, existia uma hierarquia muito forte, de tal forma que a escolha do projeto não era através de diálogo, era quase de imposição, porque estava realmente escolhendo
uma continuidade da sua própria linha de pesquisa, o que faz sentido na época, né? O assistente continuava sua linha de pesquisa. Como a linha de pesquisa dele era sobre proteínas, venenos, eu fui convidado a seguir esta linha. E como eu tinha deixado a medicina para fazer cadeira básica, eu condicionei isso a um tema que fosse muito forte, vocacional, que eu estava interessado. Eu recusei a proposta, naquela época, muito difícil recusar uma proposta de um assistente de um professor catedrático. E aí eu tive uma agradável surpresa que mostra uma faceta do professor Moura, da sua visão mais ampla. Ele percebeu, e já sabia, que o ser humano rende naquilo que ele faz quando gosta. Quando ele viu o meu envolvimento com ácidos nucleicos, ele simplesmente foi honesto, correto, dizendo, faça, mas eu não tenho capacidade de orientá-lo. Esse gesto foi de generosidade, de uma mente aberta à pesquisa, respeitando a motivação do pesquisador, uma coisa que eu apreciei e agradeço até hoje esse gesto. Pesquisa científica relacionada a melhoramento, né, do povo, trazer que o conhecimento científico trouxesse, né, vantagens assim, para a população e melhorar a qualidade de vida da população. Ele tinha essa preocupação em mente, o professor Moura e o professor Baeta, com quem ele trabalhava. E um dos aspectos que é interessante da vida dele, né, ele sabia que em Minas, né, em alguns lugares de Minas, nós tínhamos uma alta incidência de chagas, de chagásicos, e também muito bócio endêmico. E interessante que nesses os achados histológicos de pacientes, né, pós-mortem, é que nos encontrava-se tripanossoma no bócio, na tireoide dos pacientes. Então, havia um conceito que o bócio era caracterizado por uma tripanosomíase, por um efeito, né? E aí ele estudou isso daí junto com o Baeta Viana, mostrando que não havia, né, que o negócio realmente eles verificaram que era a falta de iodo na água e nos alimentos, em algumas populações de Minas. Quer dizer, você vê o aspecto, isso como estudante ainda, ele trabalhando nesses aspectos. Houve uma época que havia uma dificuldade tremenda de se fazer um diagnóstico sorológico de uma doença grave, não aqui no estado de São Paulo, mas no Nordeste todo, que é a leishmaniose visceral. E ninguém sabia como ia conseguir o antígeno. E o professor Almeida teve uma ideia que ele falou, vamos tentar bactérias, não o protozoário, que com o protozoário ninguém conseguiu nada até hoje, vamos fazer com bactérias. E preparou o antígeno através da bactéria da tuberculose. Funcionou e funciona até hoje. Desde 1959 ou 60 que se faz essa reação até hoje. Ninguém sonhava que uma coisa dessa pudesse dar certo. Que se não fosse o aperfeiçoamento que ele deu na reação de fixação de complemento, nós estaríamos, na época, sem condição de diagnosticar doença de Chagas, sífilis, tuberculose, etc. Exato. Que é um negócio fabuloso. E ele fez muito. Eu acho que pela fixação de complemento, ele foi a pessoa que mais fez no mundo. Os americanos, eu diria assim, tiveram um certo pioneirismo. Mas o Dr. José foi quem realmente levou à frente. E trouxe para antígenos nossos, né? O diagnóstico das nossas doenças infecciosas, Chagas, que era... Né? Durante décadas, essas duas disciplinas, esses dois departamentos, caminhando paralelamente, passaram, a partir do ano de 2000, a partilharem a mesma história. Na década de 70 foi feita a reforma universitária. Mas anteriormente à reforma universitária, que o Brasil tem até hoje, se discutia muito intensamente como seria o modelo de ensino que nós desejávamos. E, nesse contexto, o Moura tinha ideias pessoais e importantes. Ele era um admirador
do tipo de ensino americano, do sistema educacional americano, que previa que os jovens que saíam do ensino médio e chegavam a uma instituição que nós não temos, que era o college. E desse college eles amadureciam, tinham uma formação mais sólida e acabavam decidindo o que fazer, um pouco mais velhos do que os nossos jovens, e iriam ou fazer o doutoramento ou iriam para as escolas profissionais. O curso de Ciências Biológicas foi montado para ser o college brasileiro. Eu conheci o professor Moura Gonçalves em 1965, né, quando eu fui aluno do primeiro ano, no curso de Ciências, recém-criado, na primeira turma do curso de Ciências Biomédicas, né? E era um curso assim polêmico, podia-se dizer, porque nós não sabíamos bem o que a gente ia ser, se nós íamos ser médicos ou cientistas. Os alunos da medicina, vários outros colegas, achavam que nós éramos estudantes de segunda classe. E Moura falou, não, isso aí vocês podem ser médicos, não tinha problema, e garantia isso. E tinham muitos colegas, né, no decorrer do curso, nos anos, a congregação quis derrubar isso, quer dizer, impedindo, tentaram realmente fazer várias vezes que o pessoal da CB não continuasse medicina. E isso em 65 estava no momento dessa discussão. Em Brasília, o Darcy Ribeiro acabara de instituir um curso propedêutico de 2 anos. O aluno entrava na Universidade de Brasília sem saber o que ia fazer. Faziam 2 anos básicos, que era uma espécie de college, e depois ele decidia que escola profissional ou o que ele iria fazer. Então, o curso de Ciências Biológicas para nós era tinha o mesmo sentido do que a Universidade de Brasília. Ele era mais completo, porque ele lembrava mais o modelo americano. Esse curso existe em outros lugares do mundo, né? Não estou inventando, ele dizia, eu estou trazendo um novo conceito de curso. Por exemplo, eu vi isso na Inglaterra, não é? Eu depois, quando eu fui para a Inglaterra, fiz meu pós-doutorado lá, realmente confirmei no Hospital St. Mary, no Imperial College, o aluno, era exatamente aquilo que o professor Moura quis introduzir, ou introduziu. E graças a esse curso de Ciências Biológicas, a nossa faculdade e outras faculdades do Brasil se beneficiaram com a formação de vários recém-formados que viraram professores nas áreas básicas e nas áreas clínicas. Temos dezenas de professores formados pelos cursos de Ciências Biológicas que desempenham isso no país inteiro. O Dr. Moura foi diretor dessa faculdade por praticamente 8 anos, né? Como foi a atitude dele como diretor naquela época frente à perda de liberdade de imprensa e a situação que o país então atravessava? Eu ingressei aqui na faculdade em 1964, justamente no ano em que foi dado o golpe, né? A gente sabe que quando ocorre um regime de força, um regime ditatorial, a universidade é uma das primeiras vítimas, né? É verdade. Isso, naturalmente, a gente esperava. Então, a atuação do professor Moura foi no sentido de proteger a faculdade e impedir que houvesse interferência externa, né, das autoridades do governo na administração interna da faculdade. Isso ele conseguiu fazer, né? Contam que até que um coronel, representante do governo, tinha por missão instalar aqui uma comissão de inquérito para indicar as pessoas que eram subversivos aqui na instituição. E o professor Moura Gonçalves, então, reagiu, dizendo que, se isso acontecesse, ele decretaria o recesso de todas as atividades por tempo indeterminado. Claro que foi uma atitude muito corajosa, porque naquela época não se sabia o que podia acontecer. Exato. Não havia garantias assim do judiciário, não havia. Mas, além disso, houve outras atitudes que ele teve que bloquear também, como uma iniciativa interna
de um grupo de docentes da faculdade, pessoas influentes, respeitadas da faculdade, que tomaram a iniciativa de fazer um abaixo-assinado, adotando uma atitude assim de acomodação, por assim dizer, colaboracionista com o regime. E quando o professor Moura soube disso, ele se opôs e disse a essas pessoas que ele não permitiria que um grupo de docentes falasse em nome da faculdade, que ele levaria o problema à congregação e ele se oporia frontalmente a isso. Quer dizer, ele não ia concordar com isso. Diante dessa sua atitude, não houve mais nenhum movimento nesse sentido. De modo que a faculdade ficou praticamente isolada de intervenções externas, o que não aconteceu em outras unidades da própria USP e de outras universidades do país. É claro que ele não podia impedir, por exemplo, que docentes aqui da faculdade fossem presos, ou alunos ou funcionários, porque isso naquela época ninguém podia impedir. E não havia recursos à justiça contra as prisões arbitrárias, né? Mas o que se referia internamente à administração, que dependesse da diretoria da faculdade, isso não aconteceu nada. Era como se não tivesse havido o regime militar. É isso. Um exemplo que ilustra muito bem a conduta do professor Moura Gonçalves como diretor foi o de alguns professores que tiveram que se ausentar por um período de tempo, e tiveram que se ausentar porque ou foram presos ou então estavam foragidos para não serem presos, né? E esses professores se ausentaram por um período que ultrapassava o tempo permitido de ausência de um funcionário público, o que acarretaria automaticamente a sua demissão. No entanto, assim que eles puderam regressar, reassumiram a sua função como se nada tivesse acontecido, e que o professor Moura protegeu esses docentes. De modo que a atitude do professor Moura Gonçalves foi não só de proteger a instituição, não é, como um todo, mas também de proteger os direitos das pessoas que aqui trabalhavam. Foi uma atuação de grande mérito, que precisa ser reconhecida e que, de certa forma, engrandeceu o nome dessa faculdade. O Departamento de Bioquímica e Imunologia ministra disciplinas na graduação de todos os cursos oferecidos pela Faculdade de Medicina. Também, embora sejamos apenas um departamento, temos 2 programas de pós-graduação, um programa de Bioquímica e um programa na Imunologia. O programa de pós-graduação da Bioquímica nasceu junto com a pós-graduação na nossa escola, em 1971. O nosso programa já formou inúmeros mestres e doutores que estão distribuídos como docentes e pesquisadores em vários estados brasileiros e também no exterior. A gente conhece vários grupos, né, talvez grupos importantes de bioquímica no Brasil de venenos começaram com ele. Ele foi o grande pioneiro, né? E essa pesquisa dele, a crotamina, lhe deu o prêmio LAF, que seria quase um Nobel brasileiro em 1965, né? E eu também, por causa disso, continuei a ter uma pesquisa com um grupo de venenos, né? O professor Diniz levou para Belo Horizonte, se expandiu muito lá. O próprio professor Gílio aqui, que sucedeu, veio depois, né? Depois da segunda, em 1959, né? O professor Gílio também e o professor Lauri cresceram nesse campo. E vários outros lugares do Brasil que trabalham com venenos, não teve dúvida. Isso aí foi do pioneirismo do professor Moura. O professor Almeida não teve alunos de pós-graduação como orientados. E você, acho que foi o único orientado do professor Almeida, né? Transcende um pouco o fato de
vamos dizer assim, a orientação que ele me passou ter sido boa e ter tido o sucesso, pelo menos. Chegamos ao fim, uma tese de doutorado. Mas o doutor Almeida, ele montou um departamento, que é muito mais do que isso. Se ele não formou muitos cientistas, ele formou técnicos de altíssima qualidade. Técnicos responsáveis e com um conhecimento difícil de se equiparar com outros que eu já tive a oportunidade de trabalhar. O Dr. Almeida, ele escrevia apostilas para os técnicos, fazia nomogramas para que eles não precisassem utilizar-se de máquinas calculadoras da época, ditas de última geração. E ele era muito cuidadoso com a manutenção dos equipamentos. Todos aqueles técnicos sabiam como utilizar e manter um equipamento. Tanto que nós temos equipamentos no museu aqui da faculdade, balanças daquela época dele que são perfeitas, né? E mais curioso, e às vezes atemorizante para os técnicos, é que ele fazia provas para os técnicos, regularmente. Então, não bastava ter a apostila como uma fonte de consulta. Ele realmente tinha a apostila para estudo. Assim que a faculdade mudou para os próprios da antiga escola agrícola, a biblioteca foi localizada na residência dos antigos diretores. E, naquele início da faculdade, coleções de livros, de periódicos, estavam dispersas nos departamentos e até mesmo em casa de professores. O professor Moura constituiu, então, a denominada Comissão de Biblioteca, encarregada de assessorar tecnicamente as bibliotecárias para o funcionamento, organização e política de desenvolvimento da biblioteca. As bibliotecas dispersas nas demais unidades do campus foram integradas em um único local, tá certo? Uma biblioteca integrada, sem barreiras disciplinares. E o professor Moura convidou o senhor, então, para participar dessa comissão, e o senhor ficou durante quanto tempo? Até aposentar. Então, por mais de 20, 30 anos. Ele convocou professores da escola, na frente Renato Eros Migliolini, Eni Savaia, para coordenar um grupo, uma comissão, e que somaria os esforços dos vários departamentos para colocar num único local todas as facilidades de se fazer um curso de alto nível. E esse local era um laboratório multidisciplinar, que essa contribuição ficou. E é importante até hoje. Graças a ela, nós pudemos acomodar os estudantes dos novos cursos recentes da Faculdade de Medicina. É um prédio que realmente foi da maior importância, né, de ter sido construído com a visão dele. E o curso de Ciências Biológicas também, já naquela época ele já pensava nesse curso como o grande formador de pesquisadores, então mostra o Dr. Moura com uma visão de futuro muito grande, né, muito boa. Mas eu acho que foi um cientista assim, formidável, talvez um dos maiores, não tem dúvida, um dos maiores cientistas brasileiros, né, do tempo dele, sem dúvida alguma. Um professor que vai deixar saudade. Por que nós chegamos aonde nós estamos e como nós chegamos, né? Como você sair de uma cidade do interior, do estado de São Paulo, né, e construir lá. E fica claro, com esses nossos pioneiros, aquela frase que foi do Newton, né, que se nós enxergamos mais longe, chegamos mais longe, é porque estávamos sempre apoiados nos braços de gigantes.